Olá, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova. É muito bom te ver por aqui, saber que toda quarta-feira, fielmente, você tem vindo assistir conosco ao estudo da Palavra de Deus. Eu sou o Reverendo Hélio, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, e nós estamos meditando e estudando às quartas-feiras o livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges, um pastor presbiteriano já falecido, mas que escreveu vários livros na área de santificação, santidade e a ação da graça na nossa vida. Espero que Deus esteja falando ao seu coração e te abençoando cada dia mais. Eu oro para que Deus seja presente na sua vida e para que você possa usufruir dos frutos dessa graça, desse favor que nós não merecemos, mas que Ele dispensa a nós constantemente. Então vamos começar. Eu quero começar o nosso estudo lendo com você Hebreus capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. O texto diz assim: Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Nosso tema de hoje é a santidade, um presente de Deus. O autor de Hebreus nos mostra que é exatamente nessa vontade de Deus que o Senhor Jesus Cristo satisfez e cumpriu ao entregar-se na cruz por nós, oferecendo o seu sacrifício a Deus, é que nós temos sido e somos e seremos e continuaremos a ser santificados para Deus. O nosso grande erro, nós temos estudado já há várias semanas sobre a graça aqui, e percebemos que ao entendermos a graça de Deus, nós aprendemos que vivemos toda a nossa vida cristã debaixo da graça, dentro da graça, baseados, fundamentados na graça de Deus. Por isso, o nosso grande erro é tentar encontrar em nós o que só pode ser encontrado em Cristo. É uma paráfrase de uma frase dita por A.W. Pink, esse senhor dessa fotografia, um teólogo do final do século XIX, um teólogo reformado. Nós muitas vezes procuramos encontrar em nós mesmos a razão da santificação, enquanto que toda a razão, toda a fundamentação, toda a base, toda a realização da santificação tem a ver com Cristo, o seu sacrifício que ele ofereceu por nós naquela cruz. Viver pela graça é viver somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, baseado nesses méritos, na justiça que ele, de forma perfeita, ofereceu para Deus em sacrifício naquela cruz. O nosso relacionamento com Deus é garantido por nossa união eterna com Jesus Cristo. As nossas melhores ações, elas não podem avalizar e nem abalizar nada com respeito a nós diante de Deus. Você lê Isaías, capítulo 64, versículo 6, Isaías diz que as nossas melhores obras, a nossa melhor obra não passa na presença de Deus de trapos de imundícia, panos mal cheirosos que não têm mais utilidade, não podem ser utilizados novamente. Contudo, Deus requer a perfeição. Quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 48, o Salmo 119, versículo 96, você lê claramente na Escritura que Deus ele quer a nossa perfeição, a nossa santidade na sua presença. Abra comigo, se você puder, eu vou colocar aqui na transmissão, Salmo 119, 96. Só um minutinho para eu achar. Olha o que está escrito lá. Tendo visto que toda perfeição
tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Toda a perfeição, do ponto de vista humano, ela é limitada, mas o mandamento de Deus é ilimitado. Deus exige, ele diz: sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. Deus não diminui as exigências da sua existência perfeita, santa, da sua exigência moral, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa fragilidade moral. Santificação é essencialmente conformidade com o caráter moral de Deus. Jerry Bridges afirma isso na página 102 do seu livro Graça que Transforma. A santificação é tanto um processo como também uma dádiva que nós já possuímos em Cristo. Nós aprendemos de longa data que a santificação é um processo, que a justificação, o perdão dos pecados é um ato de Deus e é um ato declarativo, é um ato declaratório. Deus nos declara justos por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Então entendemos que ao sermos perdoados dos nossos pecados, num ato de Deus, nós entramos a partir de então num processo em que cada dia mais nós vamos nos santificar para nos conformar, cada dia nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. E muitas vezes nós colocamos a santificação como uma responsabilidade e uma ação e uma atitude exclusivamente humana. No entanto, quando você estuda a palavra de Deus com um pouco mais de atenção, você percebe que até mesmo a santificação, sendo um processo, ela é um ato dirigido, conduzido e aplicado na nossa vida pelo próprio Deus. Ela é um processo, mas ela é também um ato. A própria santificação é um presente que Deus nos oferece em Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que já não mais serão condenados porque estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1, eles recebem da parte de Deus a bênção da santificação. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, que os coríntios eles eram santos e viviam em Corinto, mas eles também eram santificados em Cristo, usando o verbo na voz passiva. Eles recebiam a ação de Deus na vida deles, tornando-os cada vez e cada dia mais santos, mais parecidos com Jesus. O processo ele vem por uma livre iniciativa e uma iniciativa, um começo iniciado por Deus na nossa trajetória. Ela é tanto um processo como também é uma dádiva. Deus nos dá graciosamente a entrada no caminho da santificação até a sua presença. E essa dádiva, aqueles que creem em Jesus já receberam. Não é que já estão completamente santos, mas que eles recebem, junto com o perdão dos pecados, a entrada e a condução, a direção de Deus no caminho que Ele mesmo vai nos conduzir da santificação. Nós já a temos em Cristo e nela, na santidade, nós devemos crescer mais e mais. Dessa forma, a santidade é tanto objetiva, que é estar em Cristo, como subjetiva, é uma produção em nós de uma obra do Espírito Santo cada dia mais. Ela é objetiva porque nós a recebemos de alguém e por meio de alguém que está fora de nós. Cristo objetivamente nos santificou, separando-nos para pertencermos a Deus quando se ofereceu na cruz. E subjetivamente, ou seja, dentro do sujeito, dentro de nós, ela é aplicada quando o Espírito Santo de Deus, ao nos regenerar, ao nos levar ao novo nascimento, veio morar em nós. E dentro de nós, agindo em nós, ele vai produzindo santidade no decorrer da nossa caminhada cristã. Todavia, mesmo assim, ambas são dons da graça de Deus. A santidade que recebemos de Cristo
e a santificação que o Espírito Santo opera na nossa vida. O Espírito vir morar em nós para nos santificar é um presente, é um selo, é um penhor de Deus para garantir a nossa entrada na eternidade com Jesus. Por isso, então, em primeiro lugar, Cristo, ele é a nossa santidade. Onde que vamos nos santificar? Em Cristo. Qual que é o nosso modelo de santificação? Cristo. Com quem nós vamos andar para sermos santificados? Com Cristo. Cristo é a nossa santificação. Paulo afirma isso com todas as letras em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ao afirmar que Deus deu a Cristo como dádiva graciosa para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Observe, mas vós sois dele. Nós pertencemos a Cristo. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, vindo da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Qual o objetivo? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós pertencemos a Deus por meio de Cristo. E o próprio Cristo se tornou, vindo da parte de Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção para cada um de nós. Nós, os que cremos, pertencemos a Cristo, é o que está afirmado claramente aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E ele também se tornou para nós. Ele se tornou para nós justiça, santidade, redenção e sabedoria da parte de Deus. Veja bem, Cristo é a nossa santificação. Sem Cristo, nós estamos definitivamente separados de Deus, mas nele a nossa sujeira moral também é removida. O fato é que a oferta única de Cristo na cruz proveu para nós também santificação. Hebreus capítulo 10, versículo 10 e 14, olha só o que está escrito lá, Hebreus capítulo 10, versículo 10 e versículo 14. Nessa vontade é que temos sido santificados. O versículo anterior fala de Cristo se oferecer por nós unicamente, os versículos anteriores. Então ele diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós somos santificados por causa de uma única oferta que Cristo fez por nós. Agora, desça os seus olhos um pouquinho para o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A única oferta de Cristo nos colocou dentro do processo da santificação. E esse único sacrifício de Cristo garantiu que a obra de santificação que Deus começou em nós, ela continuará em andamento até quando Deus terminar de nos santificar, de nos separar, de tirar toda a sujeira do pecado das nossas vidas. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus está fazendo. E o autor de Hebreus, ele explica, olha, por que com uma única oferta, verbo no passado, aperfeiçoou para sempre. E depois ele usa uma locução no presente com 3 verbos ao mesmo tempo. Aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Ele ligou a oferta única de Cristo na cruz com a completação ou com a completa realização de todo o processo de santificação. O sacrifício de Cristo garantiu que aqueles que se entregarem a Ele serão plenamente, completamente santificados para quando se apresentarem definitivamente na sua
presença no dia do seu retorno. Ele é a nossa santidade. Nós somos objetivamente aperfeiçoados para sempre por meio da imputação da santidade. Deus coloca a santidade de Cristo sobre nós. E essa santidade é imputada a nós e subjetivamente ela é aplicada no nosso dia a dia pela ação vivificante do Espírito Santo, que é uma ação de dentro para fora. O Espírito Santo nos santifica a partir de dentro, lidando com os nossos desejos, com as nossas cobiças, com as nossas ambições, transformando-as e moldando-as de acordo com a vontade do nosso Deus. A ação interna e subjetiva, pessoal, do Espírito Santo na vida de cada cristão não é a base do nosso relacionamento com Deus, mas é o que Cristo fez na cruz. O Espírito Santo constrói a partir do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo santifica a partir do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo transforma o nosso caráter pelo modelo e pelo fundamento que foi a oferta única e suficiente e poderosa do Senhor Jesus Cristo, feita por nós naquela cruz do Calvário no dia da sua crucificação. Então, observe comigo que o nosso relacionamento com Deus ele não é baseado na obra do Espírito Santo, ele é baseado na obra de Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo ela é confirmatória e ela é ampliadora da base suficiente e sólida que o Senhor Jesus Cristo nos deu quando perdoou todos os nossos pecados, se entregando por nós naquela cruz. O que o Espírito Santo faz é aplicar o que Jesus Cristo fez fora de nós, dentro de nós. O que Cristo fez na cruz fora de nós, o Espírito Santo coloca dentro de nós pela regeneração, o novo nascimento e por conseguinte, por consequência, a santificação cotidiana, paulatina, crescente dele nas nossas vidas. O papel do Espírito Santo é aplicar dentro de nós o que Cristo realizou definitivamente fora de nós. Olha comigo, Efésios capítulo 1, versículo 4, só para você ter uma ideia mais nítida a respeito disso que nós estamos falando aqui. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, com qual objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o favor da sua vontade. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo aplica dentro de nós aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou fora de nós. Olha outro texto, Colossenses capítulo 1, versículo 22. Paulo escreve: Agora, porém, no tempo presente, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para quê? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, o objetivo da salvação é a santificação. É a apresentação de um povo santo na presença do Senhor Deus. E só mais um texto para que você fique bastante esclarecido a respeito dessa questão. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até quando? Até ao dia de Cristo Jesus. Aquilo que Deus começou, ele terminará. E aquilo que ele começou dentro de nós,
tem a sua base naquilo que ele já fez definitivamente, suficientemente fora de nós, no sacrifício que Jesus Cristo ofereceu na cruz do Calvário. Nós fomos objetivamente aperfeiçoados por Cristo e somos subjetivamente santificados pelo Espírito Santo. Cristo se entregou por nós fora de nós na cruz, isso que quer dizer objetivamente, e o Espírito Santo aplica dentro de nós aquilo que Cristo fez na cruz. Isso quer dizer subjetivamente. Dessa forma, nós entendemos que quando Deus olha para nós, não vê o nosso desempenho, mas ele vê o desempenho justo e perfeito de Cristo. A nossa união com Cristo é o que nos torna aceitáveis na presença do nosso Deus. Efésios capítulo 1, versículo 6. Dessa forma, quando nós falamos em santidade vivencial, precisamos ter em vista que o objetivo final de Deus é que nos conformemos, ou seja, nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, um texto conhecido nosso, vizinho daquele famoso texto que nós citamos constantemente, que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, mas nem sempre decoramos o versículo seguinte, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós sabemos de cor e salteado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz o versículo de número 28. E então, Paulo dá uma explicação. Porquanto? Por que nós somos mais que vencedores? Qual o motivo, qual a razão, qual a explicação de sermos mais que vencedores? É porque aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, com o objetivo de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. A santificação, ela, entendendo-a como um processo progressivo, crescente, ela é instalada em nós no momento da justificação, nunca depois. A santificação começa no exato momento em que o perdão dos pecados é declarado por Deus, quando ele te aceita ao entregar-se arrependido a Jesus Cristo. A santificação, como mudança e crescimento, começa na regeneração, no novo nascimento. No momento em que Deus muda você lá dentro de alguém que não queria Deus, para alguém que quer Deus e que agora pertence a Ele. Ali começa a santificação. Embora justificação e santificação sejam aspectos distintos da salvação, não podem ser separados como se fossem coisas completamente antagônicas ou separadas uma da outra. Não, estão completamente entrelaçadas, presas uma na outra. Não podem ser separadas. Deus não dá uma sem também entregar a outra. São como a calça e a camisa que você veste. Você não veste só um e fica sem o outro. Você veste os dois quando você quer ir a um lugar público, num compromisso social, no trabalho e essas coisas assim. A ação santificadora instantânea do Espírito Santo recebe várias descrições diferentes na Bíblia. Lavar regenerador, dar vida, ser nova criatura, dar um coração novo, você lê isso em Tito, capítulo 3, versículo 5, Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e versículo 27.
Quando o Espírito nos dá a nova vida, adquirimos junto uma nova disposição para com Deus e para com a sua lei. Salmo 40, versículo 8, nós aprendemos a amar a lei de Deus. O ser nova criatura e o viver para Deus, isso tudo provém do próprio Deus que nos lavou e nos regenerou e, conforme diz 2 Coríntios 5,17, fez de nós nova criação para o amarmos e o conhecermos. A Bíblia deixa claro que a moral humana e a submissão à lei de Deus são duas coisas completamente diferentes, pois pessoas podem ser muito religiosas e mesmo assim não conhecerem a graça de Deus em Cristo Jesus. Frequentam a igreja, cantam no coral, entregam as suas ofertas financeiras, mas continuam tentando e tentando e tentando, com a sua voz, com o seu dinheiro, com a sua presença, comprar a entrada no céu. Você não compra com a sua voz, você não adquire com a sua oferta, você não recebe o direito de entrar porque se esforçou. Tudo vem de graça. Tudo o que fazemos, todas as contribuições que ofertamos e levantamos, todo o trabalho que é realizado, ele não é realizado para sermos salvos. Ele é realizado porque já fomos salvos. Não é para sermos perdoados e merecer o céu. É porque nós já fomos perdoados e nós não merecemos o céu, nós o recebemos de graça pelo amor misericordioso de Deus em Jesus Cristo. Está estampado na cruz essa verdade. Nós não temos direito ao céu. Jesus é quem nos dá o céu de graça pelo perdão. Então, a Bíblia deixa bem claro que a moral humana e a submissão à lei de Deus são duas coisas completamente diferentes, pois as pessoas podem ser muito religiosas e mesmo assim não conhecer a graça e o favor de Deus. A moral humana, ela vem da cultura e da vivência familiar. A submissão à lei de Deus vem do amor, do amor como resposta à sua graça. A moral humana é tão hostil para com Deus quanto mais endurecido o pecador. A santificação iniciada pelo Espírito Santo em nós, ela transforma a nossa atitude, pois nos ensina e nos conquista para nós aprendermos a querer Deus e a gostar e amar, perdão, as coisas, as dádivas, as bênçãos, as leis, os mandamentos de Deus. Por isso é que Paulo diz que nós morremos para a lei. A razão dessa nova atitude é que morremos para a lei, morremos legalmente, não factualmente. Embora pareça estranho afirmar isso diante do papel santificador da lei, nós dissemos no estudo passado que existe o terceiro uso da lei, que é um guia para a nossa santificação. Mesmo assim, vale lembrar que a lei exige obediência sem oferecer o poder, a capacidade ou o poder capacitador para que nós possamos obedecer. A lei exige a obediência para mostrar que o nosso pecado não nos permite e não é capaz de obedecer por nós mesmos. A lei mostra que nós precisamos do sacrifício de Jesus e da mediação de Jesus para entrarmos na presença de Deus e viver e morar com Ele. Nesse sentido, a lei exige, na verdade, a lei é um jugo provocando e nos incitando a pecar, conforme Paulo fala em Romanos 8, 7, em Romanos 7, 7 e 8. Nós morremos para essa lei como? Ou como nós morremos para a lei? Primeiro, nós morremos para a lei porque ela deixa de ser requisito para se obter a justiça diante de Deus. Não são as obras de obediência à lei que nos garantem a entrada no céu. A lei de Deus e a nossa desobediência mostra exatamente o quanto somos incapazes de entrar e de receber o céu por nós mesmos.
Quando recebemos a Cristo, a lei deixa de ser esse requisito para entrarmos na presença de Deus. Por obediência nossa. Agora, a obediência que conta é a obediência de Jesus e nós estamos nele. Segundo, como a lei deixa de ser a maldição e a condenação resultante da nossa incapacidade, porque nós não obedecemos a lei perfeitamente. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Estar sob a lei significa estar sob a ira divina contra o pecado. Mas estar sob a graça significa estar sob o perdão de Deus na justificação realizada por Cristo na cruz. Logo, morrer para a lei significa morrer para todo o estado de condenação, maldição e alienação do nosso Deus. Qual o propósito de termos morrido para a lei? Foi para que vivêssemos a fim de, ou para darmos frutos para Deus, ou a fim de dar frutos para Deus, para servirmos a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 6. Observa comigo. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo não está desprezando a lei. Paulo está mostrando que ela não é a base da nossa aceitação diante de Deus. É o sacrifício de Jesus Cristo. Mortos para as exigências da lei que não conseguimos cumprir, somos livres para, por amor a Cristo e em obediência a Cristo, entrarmos na presença de Deus por causa do que Ele fez a nosso favor. Então, viver na graça não significa viver sob uma nova ética menos rigorosa. Porque não é o conteúdo da lei que muda, a lei continua sendo lei. E ela continua sendo de Deus. Paulo diz, ela é santa, ela é perfeita, ela é boa. Mas a nossa razão e capacidade para obedecê-la é que mudou. Servir a Deus só é possível se vivermos pela graça e não pelas obras. Observe o contraste que eu coloquei aqui, que está feito lá no livro do Dr. Jerry Bridges. Ele faz um contraste entre o velho caminho da lei e o novo caminho do Espírito. O caminho da lei era um código externo que exige obediência sem dar condição de realizá-la. O caminho do Espírito, ele é um desejo que brota no interior por uma ação de Deus no nosso espírito. O Espírito inclina o nosso coração para obedecer a Deus. Paulo descreve isso e trata dessa questão em Romanos, capítulo 8. O caminho da lei, ele é de comando, ordena, mas não capacita. O caminho do Espírito é de capacitação. O Espírito nos capacita a obedecer. O caminho da lei é de hostilidade. O caminho do Espírito é de prazer. O caminho da lei, por causa da inimizade do pecado, a lei incita e provoca o pecado em nós. Paulo diz, eu só soube o que era cobiçar quando eu li na lei dizendo, não cobiçarás. Por outro lado, o Espírito remove a inimizade e nos leva a ter prazer na obediência à lei de Deus. O caminho da lei é de temor, o caminho do Espírito é de gratidão. Temor porque obediência por medo da punição ou por obter o favor divino, enquanto que a gratidão é o motivo da obediência. E por último, o caminho da lei é o caminho das obras, do desempenho para ser aceito. Enquanto que o caminho do Espírito é o caminho da dependência. Dependemos porque já fomos aceitos. Notou a diferença?
como que a coisa muda radicalmente por perceber qual que é a força motriz, qual que é a base e o que Jesus Cristo fez na cruz promove pela ação do Espírito Santo na vida de cada cristão? Diante do gráfico que nós acabamos de mostrar, como você se vê? Deixa eu voltar lá. Como você se vê? Você pode identificar a graça agindo na sua vida ou tenta se virar por meio do velho código? Morrer para a lei e viver para Deus é a verdade do evangelho gracioso. Não é algo que achemos ser bom demais para ser verdade. Nossa natureza pecadora e pecaminosa é tanto legalista como vendida ao pecado. Logo, para vivermos na graça, temos de resistir tanto ao legalismo quanto à tentação do pecado. E então a palavra nos chama a crescer à semelhança de Jesus Cristo. Quando Deus nos leva ao seu reino, não nos deixa por nossa própria conta. Ele continua trabalhando em nós para nos tornarmos semelhantes ao seu Filho. Filipenses capítulo 1, versículo 6, texto que eu li logo atrás, estou certo que aquele que começou boa obra há de levá-la até o seu fim, até a volta de Cristo. A natureza progressiva da santificação após a justificação e a santificação inicial é ensinada claramente no Novo Testamento. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz que nós somos transformados de glória em glória, como que pelo Senhor, o Espírito. Por quê? Porque a palavra-chave nesses dois textos que eu acabei de mencionar é a palavra transformação. Como a lagarta que se transforma em pupa e depois ela se torna, por metamorfose, essa linda borboleta que sai de dentro do casulo. A borboleta que sai lá de dentro é completamente aprazível ao nosso olhar. Mas a lagartinha que vinha rastejando pelo chão, às vezes enche o nosso olhar de nojo. A natureza da transformação é de algo imensamente desprezível para algo completamente livre e belo. A lagarta se arrasta por onde ela anda. A borboleta voa livremente pelo ar. E isso nos encanta, e a ilustração bíblica é essa mesma. A palavra transformar em Romanos 12 é a palavra metamorfose. Mudar completamente a forma, o jeito de ser. Não a aparência, simplesmente. A borboleta não é simplesmente a aparência da lagarta, ela muda em qualidade, em liberdade, em expressividade. Nos dois textos, o verbo está no presente, o que indica uma obra contínua e continuada de Deus, e os dois textos estão na voz passiva, em que você recebe a ação. A santificação ela é operada em nós e não por nós. É Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. O que isso quer dizer? Que até mesmo desejar ser santos é algo que vem de Deus para nós, como demonstração de que Ele está nos transformando dia após dia. Mostrar isso não nega a nossa participação ativa na santificação com a qual nós cooperamos pela obediência, pela submissão e pela dependência. Mas enfatiza a ação prerrogativa, primeira, inicial, iniciativa da graça divina em todo o processo. Observe um texto que é muito citado para contradizer isso que eu acabei de falar.
Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, imperativo, e é você que tem que fazer, desenvolvei a vossa santificação com temor e tremor. Agora, olha o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O mandamento para desenvolver a salvação é para nós, mas a capacidade de realizá-lo vem de Deus. Desenvolvei a vossa salvação, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Por que eu posso obedecer ao mandamento de desenvolver a salvação pela santificação? Porque Deus está operando no meu querer, no seu querer, no nosso querer, segundo a sua santa vontade. Então leia o versículo 12, sem ler logo após o versículo 13. Esse é o grande erro de nós decorarmos versículos separados uns dos outros. Não, nós precisamos conhecer o parágrafo, precisamos conhecer a mensagem, como ela está nas Escrituras, e não simplesmente cortando pedaços para dizer, não viu, não te falei, não é isso mesmo? Não, leia o texto completo. Desenvolvei a vossa salvação, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Não podemos ler o verso 12 sem ler o verso 13 que vem logo depois. Podemos cooperar porque Deus está agindo continuamente em nós, dentro de nós. Sem a ação do Espírito Santo não conseguimos fazer a nossa parte, mas Ele não depende de nós para fazer a parte dele. Ele faz a parte dele em nós e nos transforma. Essa dependência do Espírito na santificação não é algo comum, mas é uma necessidade. Indispensável. O Jerry Bridges usa a palavra premente. É algo que nós não podemos esquecer, nem ignorar, nem achar que não precisa. Dependemos da ação do Espírito Santo na nossa santificação, senão nós fracassamos ou fracassaremos. Sem a ação do Espírito, simplesmente não conseguimos cooperar com Ele. É graça. É isso que Jerry Bridges está falando. A própria ação de cooperar em obediência ao Espírito Santo é algo que Ele nos capacita a fazer, e é isso que a graça faz. É fruto produzido pelo Espírito Santo em nós. Nós não o produzimos de forma alguma. É o fruto que vem do Espírito, é o fruto que pertence ao Espírito que brota em nós. A única coisa que sabemos e podemos produzir por nós mesmos são as obras da carne. Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, é um ensino claro da palavra de Deus sobre isso. Só o Espírito Santo pode orquestrar o nosso desenvolvimento espiritual. Caminhando para a conclusão, eu coloquei essa imagem, esse GIF de uma germinação. Eu queria ter colocado um que tivesse uma duração maior, indo até a floração e a frutificação, mas esse aí serve para mostrar o que eu quero dizer. Concluindo, na nossa santificação nós somos tanto responsáveis como dependentes. Deus nos responsabiliza, mas nós precisamos ter consciência de que Ele não nos abandona. Ele nos socorre, Ele nos ajuda, Ele nos conduz, Ele nos fortalece, Ele nos capacita para obedecer. Devemos, portanto, nos revestir do caráter de Cristo e sermos dependentes do Espírito Santo para fazê-lo. Segundo, a nossa santificação ela é objetiva.
ela foi implantada de forma definitivamente, inicialmente, pela ação do Espírito Santo, e ela se torna subjetiva e experimental na medida em que nos revestimos de Cristo, dependendo da frutificação operada pelo Espírito Santo em nós. A santificação começou quando Cristo nos escolheu, e ela passou a funcionar quando o Espírito Santo nos regenerou e nos levou a experimentar o novo nascimento, que foi a entrega das nossas vidas a Jesus Cristo pelo arrependimento dos pecados e pela fé depositada na sua obra na cruz. Deixa eu fazer 3 aplicações breves. Primeiro, encontre o fundamento de sua fé e mude a sua atitude. Você continua lutando, tentando se justificar perante Deus? Você continua achando que é o que você faz que te leva ao crescimento e a ganhar de Deus as bênçãos? Ou você já aprendeu que mesmo depois da salvação, a graça é quem nos fortalece, a graça é quem nos dirige, a graça é quem nos cerca e nos encaminha no caminho certo e direito da vontade de Deus? Descubra qual que é o fundamento da sua fé, onde você está construindo a sua fé. Você, de fato, já se arrependeu dos seus pecados, já se reconheceu como pecador, como pecadora na presença de Deus e deliberadamente resolveu aceitar e receber o que Cristo fez na cruz por você, e em cima disso, da pedra angular que é Jesus, é que você está edificando a sua casa espiritual? Se é assim, que Deus te esclareça cada dia mais. Se não é, que Ele rasgue o véu que está diante dos seus olhos para que você veja, entenda e se entregue a Cristo definitivamente. Segundo, torne-se dócil à ação do Espírito Santo. O texto que nós lemos agora há pouco, desenvolver a vossa salvação, porque Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, a palavra que vem logo a seguir é fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Nós vivemos num mundo da murmur, essa entidade que nos faz reclamar de tudo e de todos. Nós que vivemos na época dos direitos, mas nada de deveres. Quem assistiu a entrevista do ex-príncipe e da ex-princesa que foi ao ar recentemente nos canais de TV, viu que eles abdicaram da realeza, mas que queriam continuar recebendo as benesses da realeza inglesa. Não. Não tem direitos. Nosso único direito é de reconhecer o que Cristo fez. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A palavra poder também pode ser traduzida por direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nada recebemos por direito, tudo recebemos por favor. Favor não merecido, favor gracioso de Deus. Então, abrande o seu espírito. Peça para que o fruto do Espírito seja produzido em você, para que a sua linguagem mude, para que a sua expressão mude, para que a sua forma de ser e de agir seja transformada pela graça e pela glória de Cristo. E por último, não há razão em frutificar e não desfrutar do fruto. Nós frutificamos para desfrutar. Na minha casa, quando eu era criança, haviam várias fruteiras. Havia mexerica, havia manga, abacate, goiaba, banana de vários tipos. Nós vendíamos aquilo de porta em porta para que nós tivéssemos dinheiro em casa. Mas a gente também dava, a gente distribuía, nossos colegas, nossos amigos vinham para debaixo do pé de manga e a gente chupava a manga junto, a gente brincava de pique de correr em cima do pé de manga, olha a loucura. E era um pé de manga alto.
muito alto, mais alto que a casa. E a gente repartia. E enquanto a gente estava ali saboreando uma fruta ou outra com os amigos, a gente se conhecia, a gente conversava e a nossa amizade aprofundava. Sim, a palavra de Deus diz que é o fruto do Espírito. Nós somos um instrumento para que o Espírito Santo frutifique bondade, amor, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio a partir de nós em direção aos outros em serviço. E eles usufruem do fruto que o Espírito Santo produz em nós, eles escolhem junto com a gente. Nós vendíamos as nossas frutas, nós repartíamos com os nossos colegas as nossas frutas, mas ninguém mais do que nós desfrutávamos dela. Eu me lembro com saudade quando no mês de maio, e nós estamos perto agora de entrar próximo a maio de novo, quando lá em casa os pés de mexerica pocã ficavam carregados, eram 26 pés no nosso quintal. E nós então subíamos e apanhávamos as mexericas lá em cima, e lá em cima mesmo, no pé de mexerica, a gente chupava. Depois descia, subia em outro e chupava outra, até não dar conta mais. Nós desfrutávamos, nós vendíamos, nós dávamos, nós repartíamos, nós trocávamos frutas uns com os outros. Não há razão em frutificar se você não puder desfrutar e desfrutar com os outros, com os familiares, com os amigos, com os parentes, com os irmãos e as irmãs, membros da igreja que você frequenta. Desfrute dessa ação santificadora de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, abençoa cada irmão, cada irmã que assistiu ao vivo essa transmissão. Que a tua palavra encontre no seu coração lugar para germinar, para crescer, para soltar galhos e folhas e flores e frutos, a 30, 60, a 100 por um, frutos de santidade, de santificação, frutos que mostram o teu Espírito Santo em nós, frutos que mostram que os nossos pés estão na rocha, que é Jesus. E abençoa cada um com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de saudação para todos os irmãos que estão aqui no chat, ao lado. Eu quero trazer uma saudação para Maria de Lourdes, a Michele Pérez, a Cleisia, o Diego, a Leandra, o Adracia, a Daniele, a Edneia, a Brandina, o Saulo, a Irene, a Daniela, a Ana Lúcia, a Patrícia, Mateus de Paiva, a Leia, minha cunhada, a Neuza, a Janicélia, Silvio, a todos aí que estão com seus nomes escritos aqui numa palavra de saudação no nosso chat, são todos muito bem-vindos. Eu quero pedir que Deus abençoe cada um graciosamente. Nossa transmissão por hoje está terminando. Deus lhes dê descanso e paz nessa noite, em nome de Jesus. Amém.